Não tem que ser agora, tem que ser quando tu quiser. Olá, paz do Senhor, boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei qual horário você vai estar assistindo esse vídeo, mas eu quero deixar uma palavra de Deus para você. Existem momentos em nossas vidas que nós insistimos em tantas coisas, insistimos em coisas que não são proveitosas, insistimos em coisas que não são válidas para o nosso crescimento. Nós apenas caminhamos, né, para um meio, né, para um buraco, para um abismo, né, porque nós insistimos demais em determinadas coisas, nós insistimos demais em determinadas pessoas, nós insistimos demais em determinados assuntos que não traz, né, não traz vida para dentro de nós. E parar para pensar no que você tem insistido, no que você tem persistido, né? Parar para pensar nessas coisas, nessas pessoas que você tem tanto insistindo, que não tem te dado bola, que não tem te acrescentado nada, né? Quero deixar um versículo para a gente poder meditar e continuar, né, nessa aí que a gente começou, nessa reflexão, confronto, tá bom? 1 Samuel, capítulo 16, versículo de número 1, que diz: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado? Até quando terás dó de Saul, tendo eu o rejeitado? Todos nós sabemos, né, que Saul, ele foi um rei ungido para reinar sobre Israel, né, para reinar, né, tudo, né? Saul foi um dos primeiros reis que Deus determinou, né, porque o povo, ele pediu um rei a Deus. O próprio povo pediu um rei a Deus. O próprio povo rogou para Deus, pedindo uma pessoa para reinar sobre eles. Até então Deus trabalhava com os juízes, né, trabalhava com as pessoas que vinham de lá do livro de Josué, né? Era Moisés, Josué, liderava sobre o povo. Só que aí veio caindo numa decadência, né? Só que o povo pediu um rei, E algo bastante interessante que eu analisei foi que Saul, ele foi escolhido pelo povo. Ele foi escolhido pelo povo. Já Davi, ele foi escolhido por Deus, né? E Saul, né, na sua caminhada, naquilo que ele já fazia, né, ele começou bem, né, só que chegava a determinados pontos que Saul começou a desobedecer. Saul começou a não dar ouvidos mais à voz de Deus. Saul não estava dando mais ouvidos à voz de Deus. Não consultava mais a Deus para fazer as coisas. E Deus, ele fala com Samuel: Samuel, eu quero que você vá até a casa de Jessé, né? Ninguém sabia, né? Ele vai até a casa de Jessé porque ele diz: eu tenho provido um novo rei, eu tenho provido alguém que vai ser rei no lugar de Saul, né? Todos nós já conhecemos a história, né? E Samuel vai e unge até a casa de Jessé, encontra Davi, unge Davi como rei. Só que, porém, Davi só começa a reinar depois de 30 anos, né? Então é toda uma história. E Saul, ele foi um homem desobediente. Só que a questão aqui é Samuel. A questão é Samuel. Samuel é um profeta. É um profeta de Deus, né? Ele foi ditado na época, né? Lá no livro de 1 Samuel, né? Que no capítulo 3, né? Ali no capítulo 1, capítulo 2, né? Capítulo 3, foi um homem que foi levantado por Deus, né? Foi consagrado por Ana a Deus, né? Para poder ser, ele se tornou um profeta, se tornou um juiz e se tornou também um sacerdote. Então essa aí é um pouco da história de Samuel e um pouco da história de Saul, tá bom? E Samuel, ele ficou no encargo. E
quando o Senhor havia escolhido a Samuel, né, Deus já sabia muito bem do que ele tinha escolhido. Só que Samuel era um homem, né, creio que todo sacerdote, creio que todo profeta, creio que todo juiz, ele tem dentro dele uma compaixão, né? E Samuel, ele tinha essa compaixão. Samuel, ele tinha essa compaixão. Samuel, ele tinha essa compaixão por Saul, né? Tanto que quando Saul errava, né, ele ficava triste, ele falava, né, ele chorava, né? Só que chegou um tempo em que Deus chegou para Samuel e disse: Samuel, até quando você terá dó de Saul, sendo que eu já o rejeitei? O tema dessa mensagem, o tema dessa reflexão é desistir, desista. E Deus, ele disse, né, para Samuel: desiste de Saul, desiste de Saul, desiste de querer Saul como rei, desiste de querer que Saul reine, porque eu não quero mais, eu já rejeitei, eu não quero isso para o meu povo, eu já desisti dele. Mas antes mesmo de Deus desistir dele, ele já havia desistido de Deus, quando ele não passou mais a ouvir a voz de Deus, quando ele passou a dar ouvidos às pessoas, ao povo, do que dar ouvido a Deus. E Deus, ele diz: desista. Desista de pessoas que não te acrescentam nada na sua vida, nada de Deus, pessoas negativas, pessoas que não te acrescentam, somente diminui, e você insiste nessas pessoas. Desista de pessoas que não têm e não querem vínculo com Deus. Muitas vezes nós insistimos em andar com pessoas que não quer, simplesmente tomou a decisão de não querer mais, de não querer andar com Deus, de não querer mais a vida com Deus. E nós insistimos nessas pessoas, nós insistimos. E já reparou que a nossa insistência, né, naquilo que Deus já reprovou, talvez você está insistindo em algo que Deus já reprovou para sua vida. Você está insistindo em uma porta em que Deus já desistiu, já fechou ela para você. Ele agora está procurando, ele vai abrir uma outra porta para você. Mas aquela que tanto você queria, né, aquela que tanto ia te machucar, aquela que tanto ia fazer com que você perecesse e fosse morrendo aos poucos, Deus, ele fechou. Ele diz: desista das coisas que não tem Deus. Desista das coisas que Deus não é entronizado. Não insista. Não insista. Não insista. Não insista. Existem muitas pessoas que estão num jugo desigual. O que é um jugo desigual? Em simples palavras, o que a palavra diz, né? Crente e descrente. É totalmente difícil, né? Mas não é impossível, mas é totalmente difícil, né? Um relacionamento, né, com um cristão e com uma pessoa que não é cristã. Então o que é que acontece? Desista. Não insista em coisas que não tem nada de Deus. Ore, mas não insista. Desista dessas coisas. Desista de relacionamentos que não te acrescentam Deus. Desista de pessoas que não te acrescentam Deus. Mas ore por elas. Mas sabendo também que Deus, Ele pode, assim como Ele falou com Jeremias, não ores mais por esse povo, porque eu não ouvirei. Jeremias capítulo 7, versículo 1, se não me falha a memória. Não ores mais por esse povo, porque eu não ouvirei. Talvez nós estamos orando por coisas que Deus já desistiu de nos dar. Coisas que são soberbas, coisas que são enaltecidas, que vão fazer com que nós venhamos ficar orgulhosos. E até mesmo ter um afastamento de Deus. Desista de coisas que te afastam de Deus. Desista.
Então deixo essa palavra para você, tá bom? Que você possa ser abençoado e abençoar outras pessoas também, compartilhando esse vídeo aí com outras pessoas, tá bom? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Não tem que ser